E aí, galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma aula do nosso projetinho de aluguel de veículos. Nessa aula a gente vai estar refatorando um pouco os nossos casos de uso, aplicando alguns dos princípios do Solid, né? E também botando aí para ver o valor dos testes, né? De fato, a gente vai usar bastante os testes nessa aula e ver o quanto eles ajudam a gente no nosso processo de desenvolvimento, principalmente quando a gente tem que refatorar alguma coisa. Então é isso aí, sem mais enrolação, fica com o vídeo. Bom, então, antes de tudo, né, de começar aqui a nossa aula, eu vou criar algumas pastas aqui para a gente organizar o nosso código. Então, vamos criar uma pasta source e uma pasta testes para mover o nosso código. Então, execute range, preview vehicle e vehicle database vem para source e testes vai ficar com os nossos testes. Beleza? Vamos salvar aqui, ver se tem mais algum erro. Ponto barra source barra preview vehicle ponto barra source barra vehicle, beleza. Vamos rodar aqui um npx jest para ver se os nossos testes estão passando. Beleza, tá tudo passando. Vamos fechar aqui já, terminal. Beleza, então só para dar uma organizada aqui no nosso código, que a gente vai começar a criar bastante arquivo nessa aula, e aí vai começar a ficar muito perdido se a gente deixar tudo aqui na raiz. Vamos então para o processo de refatoração aqui, né? Eu vou abrir o nosso execute range, que é o nosso principal caso de uso hoje, e a gente vai dar uma olhada aqui nele. Então vamos lá. Primeiro olhando aqui para o começo do código, né? Onde a gente faz a busca no nosso banco de dados. Isso daqui não tá bom, né? Primeiro, a gente ainda está usando um banco de dados em memória, né? Que é só uma variável, mas já dá para ver que tem um acoplamento forte aqui do nosso caso de uso com o banco de dados, qualquer que ele seja, né? Se isso aqui fosse qualquer tipo de Mongo, né, ou um Postgres da vida, a gente já teria muita lógica aqui sendo executada dentro desse caso de uso que não faz sentido com a responsabilidade dele, né? Quando a gente vai olhar para o Solid, a gente vai ver já o primeiro princípio, né, que é o Single Responsibility. Às vezes a gente se confunde um pouco com ele, porque ele não diz necessariamente, né, que a sua classe só pode fazer uma coisa. Ele está mais relacionado com os motivos da sua classe de mudar. Né? O que isso quer dizer? Execute range é o nome do nosso caso de uso, é o nome da operação que a gente vai expor. A única lógica que tem que ter dentro dele é a de orquestração das nossas entidades para executar o aluguel. Então, qual que é a nossa entidade aqui hoje? É o veículo, né? A única que a gente tem. Então, a gente tem que calcular o aluguel e salvar. É isso que a gente tem que saber fazer, beleza? O cálculo do valor do aluguel, a gente já conseguiu mover para a entidade do veículo, então a gente já conseguiu desacoplar ainda, né? Desacoplar entre aspas, né? A gente conseguiu abstrair essa lógica para uma entidade do nosso domínio, mas a gente ainda sabe de muita coisa, né? Então, o nosso caso de uso hoje sabe como procurar no banco de dados um veículo pela placa, ele sabe como calcular o ID de um aluguel que vai ser salvo, sabe salvar esse aluguel no banco de dados. Então, ele está fazendo muita coisa aqui que com o tempo pode se tornar um problema, principalmente quando a gente começar a adicionar algumas dependências, né, de verdade aqui dentro dele, algumas dependências de produção que vão envolver banco de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema do single responsibility? A gente vai usar um outro princípio do Solid, que é o de inversão de dependência. Né? Eu já até escrevi um post sobre isso no Medium, se alguém quiser dar uma olhada eu vou deixar na descrição, que vai um pouco mais a fundo na teoria, mas basicamente aqui é a gente mover a responsabilidade, né, de fazer essa busca para uma outra camada, um outro arquivo, um outro módulo da nossa aplicação. E aí aqui dentro a gente só sabe que existe um método que faz a busca, beleza? E a gente chama esse método passando o que ele pede, e aí a lógica dessa busca, como ela vai ser feita, o que ela vai retornar, a gente deixa para outra pessoa, né? Para outro arquivo fazer. Bom, então vamos lá, o primeiro passo aqui, né? Eu vou criar, manter aqui dentro da classe por enquanto, só para a gente ter uma visão um pouquinho mais fácil, né? Aqui dentro do arquivo.
Eu vou criar uma classe aqui, que é o Vehicle Database, beleza? Aqui dentro dele, eu vou ter uma async load by license plate. E aí ele me retorna uma promise. Eu não preciso usar promise aqui ainda, né? Porque eu não estou nem buscando nada. Eu vou tirar o async, tirar promise, então load by license plate, e eu vou retornar um vehicle. E aí eu vou receber como parâmetro uma license plate, que é uma string, beleza? E aí agora essa lógica aqui de buscar essas três linhas, eu vou mover aqui para dentro e no final eu vou retornar o veículo, beleza? Primeiro passo aqui é a gente criar um vehicle database aqui, uma abstração para o nosso banco de dados. Vamos mudar agora o nosso caso de uso, né, para pegar o veículo desse método. Então, const vehicle é igual a new vehicle database. Ponto, vamos criar antes aqui, né, o const vehicle database é igual a new vehicle database. E aí const vehicle é igual a vehicle database.load by license plate, passa um license plate, beleza. Vamos salvar. Então já criamos aqui um banco de dados, um arquivo para o nosso banco de dados, né? E vamos rodar o teste para ver o que vai acontecer. Continua passando o teste, beleza? Da forma que a gente terminou a aula passada, o nosso teste continua passando. A gente moveu agora a responsabilidade de buscar o veículo no banco de dados para uma outra camada. Bom, então a gente conseguiu matar a primeira parte aqui, né, da nossa dependência, mas ainda falta um pouco, né? Que acontece aqui? Quando a gente fala de inversão de dependência no Solid, a gente quer ir um pouco mais além do que só criar uma classe para o nosso banco de dados, né? Qual que é o problema aqui? Se eu tivesse que criar, por exemplo, né, quando eu for jogar essa aplicação para produção, eu vou ter que criar uma classe de verdade para o banco de dados aqui, que seria o meu vehicle database do Mongo, por exemplo. Eu teria que vir, no meu caso de uso, né, se eu tivesse aqui, por exemplo, um class vehicle database Mongo, beleza? E aí vamos supor que o meu código aqui fosse igual. Pera aí, deixa eu copiar aqui. Eu teria o mesmo código, né? Beleza, aqui faria qualquer coisa aqui do Mongo. E aí eu teria que vir aqui no meu caso de uso e dizer que ao invés de eu usar o vehicle database normal, eu uso o vehicle database do Mongo, beleza? É assim que eu teria que vir aqui a fazer essa alteração para passar a usar o Mongo na minha aplicação. No que isso impacta? O meu caso de uso, ele está sendo hoje responsável por decidir qual é o banco de dados que a gente usa na aplicação, beleza? Então ele ainda sabe de muita coisa. Então o nosso principal ponto, né, do início, que era o de remover as responsabilidades do caso de uso, de deixar ele mais burro, entre aspas, de tirar a responsabilidade dele, não foi 100% resolvido, porque eu ainda preciso saber, ele ainda sabe qual o banco de dados que está sendo utilizado, e a gente não pode, né, deixar isso acontecer. Como que a gente resolve isso? Né? Então, vamos lá. Tirar aqui o vehicle database Mongo. E aí a gente vai fazer o seguinte. No construtor da nossa classe, a gente vai receber como parâmetro um vehicle database, beleza? E o tipo dele vai ser vehicle database interface, beleza? É uma interface aqui que a gente vai criar para o nosso vehicle database. Eu preciso declarar essa propriedade aqui em cima. Então, private read only vehicle database interface, e aqui this ponto é igual a isso, beleza? Vamos criar aqui em cima agora o vehicle database interface. Então, interface vehicle database interface. E aí qual o método que a gente tem no nosso vehicle database é o
load by license plate. Ele recebe um license plate, que é uma string, e retorna um veículo. Beleza? O que a gente vai fazer agora com a nossa classe vehicle database que está aqui em cima? A gente vai dizer que ela implementa o vehicle database. Vehicle database interface, né? Que é a nossa interface. Agora, aqui que vem o pulo do gato, né, da inversão de dependência. Ao invés da gente declarar o vehicle database aqui no nosso código, a gente vai remover essa linha daqui. E aqui no database, a gente vai chamar o this.vehicledatabase.loadByLicensePlate. Beleza? Vamos salvar. E vamos chamar o npxGest. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, falhou um teste aqui, né? Vamos ver o que falhou. executeRange.spec.ts. Do que ele está reclamando aqui, né? Ele esperava receber um vehicle database aqui por parâmetro, que não foi recebido, né? Então, a gente precisa criar esse vehicle database aqui no nosso teste. Vou declarar ele aqui em cima, né? Const vehicle database igual a new. Eu preciso só exportar a minha classe daqui, né? Então, export class vehicle database. Vehicle database é igual a new vehicle database. Beleza. Criamos aqui o nosso banco de dados. Agora vamos passar ele como dependência do construtor. Vamos salvar e vamos rodar. Beleza, passou o teste, né? Agora, qual que é o ponto, né, que eu estava frisando aqui a todo momento, se a gente precisar mudar a nossa interface, precisar mudar a nossa instância, o que acontece? Eu vou copiar essa vehicle database aqui, vou só jogar ela aqui rapidinho, dentro do nosso teste, vou apagar aqui o nosso import, beleza, e agora o vehicle database que eu tô criando aqui, preciso importar essa interface daqui, né? Import, beleza, vamos exportar essa interface. Já tá meio bagunçado aqui o código, mas a gente já vai passar arrumando tudo isso. Vamos importar a interface, importar o veículo, beleza. Agora, qual é o ponto? A gente está sempre usando esse fake vehicles database aqui, né? Eu vou criar uma nova variável de banco de dados dentro da classe. Calma, é o memory database é um array vazio, beleza? E aí o tipo dele é um array de objetos, né? E esse objeto tem o seguinte, ao invés de ter license plate, ele tem L underline plate, que é uma string, beleza? Ao invés de ter type, ele tem V underline type, que é uma string. E ao invés de ter daily rate, ele tem D underline text, beleza? Que é um number, beleza? Esse é o nosso memory database. Eu vou passar aqui para ele os valores, né? Eu vou copiar os valores que a gente tem aqui no nosso outro banco. Só que aí eu vou mudar o nome das propriedades, né? Então é license plate, vira lplate, type vira vtype e daily rate vira dtext, beleza? Troquei completamente aqui a minha fonte de dados, né? O meu banco de dados, só mantive os tipos aqui só mantive os valores pro teste não falhar. Agora aqui no fake vehicles database eu vou trocar para this.memory database e aí vehicle vai ser lplate, beleza? Lplate, daily rate troco para d underline text e type eu troco para vtype. Vamos salvar, vamos rodar o teste de novo. A gente mudou completamente o banco de dados, né? E continua funcionando, beleza? Então,
Quando a gente diz, né, que a nossa classe não pode ser, que o nosso caso de uso não pode ser dependente de tecnologia, não pode ser dependente de banco de dados, é disso que a gente está falando. É esse o valor que o Solid, que a inversão de dependência traz para a gente. Então eu troquei aqui completamente a minha implementação de banco de dados, né? E o meu código continuou funcionando normalmente. Eu vou dar um nome aqui diferente para ele, só para a gente ver em tempo real isso mudando, né? Vou chamar de Vehicle Database Memory, né? Ele não vai ser usado agora. E aí eu vou importar de novo a nossa antiga classe, né? Que é o Vehicle Database, que está aqui no Execute Range. Eu vou chamar de Vehicle Database Old, beleza? Vou pegar ele aqui, Old, beleza. Aí aqui, New Vehicle Database, vou comentar essa linha. E o meu Vehicle Database agora é o Vehicle Database Old. Então, vou salvar, vou rodar. Meu teste está passando, beleza? Vamos fazer de novo, comentar, trocar a implementação, né? Agora é o Vehicle Database Memory, que é a nossa classe que a gente definiu aqui. Vamos salvar, né? Vamos rodar o teste. E ele continua passando, beleza? Se você conseguir abstrair isso, né, na sua cabeça aí, quiser levar um pouco além, cara, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar um banco de dados Postgres, uma classe que chama métodos do Postgres, que traz dados de um banco Postgres, trocar para um banco Mongo e isso continuar funcionando com uma variável. Eu mudei uma variável que trocou completamente a forma que eu busco os dados e a minha lógica continuou protegida. Meu caso de uso continuou funcionando, a minha aplicação continua funcionando, meu cliente nem sabe que isso mudou. O meu caso de uso, que é o Execute Range, não sabe que isso mudou. Então, o Vehicle Database aqui do Execute Range não tem nenhuma ideia se eu estou usando essa classe que está aqui dentro dele ou se eu estou usando essa classe que está aqui. Ele só sabe que o método existe, que vai chamar e que vai retornar. Beleza, cara? Isso assim, quando você passa pelos problemas, né, que a falta desse tipo de abstração traz, e você conhece esse tipo de coisa, cara, isso é, assim, isso é um outro mundo, assim, isso abre sua mente para uma série de possibilidades de coisas que dá para você fazer, né, que assim cara, é impressionante, assim, não, eu fico muito animado com esse tipo de coisa porque uma variável que eu estou trocando, que eu estou mudando completamente o meu banco de dados, e a minha aplicação continua funcionando. Mas é isso, vamos apagar agora esses códigos aqui. Eu vou manter o meu Vehicle Database Memory aqui, que vai ser o nosso novo banco de dados a partir de agora. Eu vou parar de usar aquele antigo e vou usar esse aqui com esses nomes feios aqui, beleza? Então vamos mover aqui as coisas para os arquivos certos, né? Que tá tudo meio misturado aqui. Então, primeiro, Vehicle Database Interface. Vamos mover ele aqui para Vehicles Database. E aí é o seguinte, eu vou dar um nome aqui, Vehicles Database Repository. O que significa repository? Quando a gente vai para Domain Driven Design, repository tem uma explicação um pouco mais complexa, que eu não, um pouco mais, não mais complexa eu diria, mas mais objetiva, bem definida do que significa um repository. Mas vamos tratar aqui repository como um padrão de convenção de nome para tudo que vai se comunicar com o banco de dados, beleza? Quando a gente for entrar em DDD, eu tento trazer isso de uma forma um pouco mais abrangente, mas aqui, por enquanto, o que a gente chamava de Vehicle Database Interface, a gente vai chamar de Vehicle Database Repository para manter esse padrão de nome. É um padrão que muita gente usa, muita empresa usa. Se você for entrar no mercado ou já estiver utilizando, você provavelmente conhece. Então, eu vou manter essa padronização de nome aqui, beleza? Então, eu vou mover o código que está aqui para dentro. Vou trocar de interface, né? Vehicle Database Interface para Vehicle Database Repository. Preciso importar o veículo aqui. Salvar. Beleza. Meu Vehicle Database Old é Old, nem vou usar mais ele. Posso salvar aqui, posso remover tudo isso.
E aí, Vehicle Database Interface, na verdade, vai ser Vehicle Database Repository. Aí, na verdade, eu escrevi errado aqui, né? Não vai ser mais Vehicle Database. Vai ser Vehicles Repository, só. Não vai ter mais o database no nome. Database era o nome antigo que eu estava usando quando eu não tinha ainda apresentado esse nome de repositório para a gente. Então, só Export Interface Vehicle Repository, e eu mudei o nome do arquivo aqui também. Então, aqui muda a interface, que eu importo. Vehicle Repository. Beleza, e aqui o nome da minha propriedade também vai mudar para Vehicle Repository. Nome do parâmetro vou manter igual também. Vehicle Repository, salva. Aqui, tá salvando certinho, beleza? Vamos no Execute Range agora. Vamos mover essa classe aqui para um outro arquivo, que vai ser o nosso Vehicle Repository Memory. Beleza? Vou colar ela aqui. E aí, ela implementa o Vehicle Repository. E aí, ao invés de ser Vehicle Database Memory, ela é o Vehicle Repository Memory. Beleza? Importar o veículo daqui. Já está tudo certo, né? Vamos salvar. E agora aqui no nosso teste, a gente pode... Tira isso daqui. E aqui o meu Vehicle Database eu vou renomear para Vehicle Repository. Eita, pega. Vehicle Repository. E aqui, Vehicle Repository Memory. Beleza? Vamos salvar. E aí, a nossa garantia de sempre, né? Rodar o teste. Se o teste estiver passando, a gente confia. Beleza, o teste passou. Tá tudo funcionando. Então, recapitulando aqui o que a gente fez, né? A gente criou uma abstração para o nosso banco de dados, que era o Vehicle Database. Só que ainda a gente estava instanciando esse banco de dados dentro da aplicação, né? Dentro do caso de uso. Então, a gente criou uma abstração em cima disso, que foi o repository. Né? A gente definiu uma interface para ele, que é o Load by License Plate. E é somente essa interface que o nosso caso de uso conhece. Né? Então, se você olhar aqui, o Vehicle Repository é o que é importado dentro do caso de uso e ele é só uma interface. Eu não tenho nenhuma referência ao código do banco de dados aqui dentro. Beleza? A gente conseguiu remover essa dependência do nosso caso de uso. Vamos para a próxima agora, que é o de aluguel. A dependência de aluguel, o repositório de aluguel vai seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Então, eu vou implementar aqui, já partindo do repository, né? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu vou ter aqui o meu range, repository.ts, export interface range repository. E aí, a única coisa que eu vou ter é um save, né? Que é o que vai criar o meu repositório, o meu aluguel. Então é um save e aí ele me retorna um ID. Então o result dele é um objeto que tem ID number e o que eu recebo é o total, né? Então eu tenho aqui um input, que é um objeto que tem total, que é um number. Beleza? Range repository. Vamos criar o nosso Range Repository Memory, né? Da mesma forma que a gente fez com o Vehicle Repository. Então, Range Repository Memory.ts, export class Range Repository Memory, implements Range Repository. Vamos implementar aqui. Beleza, vamos mover aqui primeiro o nosso range, né? Que hoje é uma variável aqui da classe vou mover para dentro da classe. Deixa eu formatar aqui. Beleza. Ranks, ID total. E a gente pode manter ele, né, inicializado com esse valor. E agora vamos mover a lógica aqui para dentro, né? Então, tudo isso aqui, né, que está dentro do caso de uso, eu vou recortar. Mover aqui para dentro.
E aí aqui o rents, eu pego de this.rents, total rent, na verdade aqui é input.total, né? Que é o que vem aqui. E aí no final eu preciso retornar o ID, que é o rent ID. Beleza, o rent repository memory está implementado. Vamos vir aqui no nosso caso de uso agora. E aí, assim como a gente recebeu o vehicle repository, a gente vai receber o rent repository. Rent repository, de novo, eu estou importando a interface aqui e não a implementação que a gente acabou de criar. Vamos passar aqui para o construtor, rent repository, this.rent repository. Beleza? E agora vamos criar o nosso rent com a informação que a gente tem, né? Const.pan, this.rentRepository.save, e aí eu passo para ele o total, que é total rent. E ele me retorna o ID, que aqui eu posso chamar, vou chamar de ID como rent ID, só para ele passar o nome aqui. E vamos trocar esses nomes para ficar igualzinho, né? Então total rent, vou chamar sempre de total. E aí eu posso tirar aqui os 2 pontos, né? Que fica mais organizadinho. O rent ID daqui de baixo eu vou tirar também. Eita. E aqui, opa, ID, apagar rent ID daqui. Beleza, olha como ficou o código do nosso repositório, né? Do nosso caso de uso. Ele moveu completamente aqui, a única coisa que ele faz é calcular o aluguel e retornar. Vamos no execute range aqui, né? Ele vai reclamar no teste que está faltando. Então, rent repository. E agora, na criação do caso de uso, é que eu vou realmente chamar o rent repository memory. Porque aqui eu preciso passar alguma coisa para ele, né? Rent repository e rent repository. Vamos salvar. E vamos para a mágica do teste de novo. Rodar. Tudo passando, tudo bonito. Beleza? O teste dá essa confiança para a gente que todas as refaturações foram feitas corretamente, né? Nenhum comportamento foi perdido. E a gente conseguiu chegar no nosso objetivo aqui do nosso caso de uso, né? Que era de remover a primeira dependência, que era a de buscar e instanciar o veículo do banco de dados, que era de buscar e instanciar o veículo. E removemos a segunda também, que era a do aluguel. Essa já foi um pouco mais fácil, né? Porque eu já tinha passado os conceitos, fui direto ao ponto. Então foi um pouquinho mais rápido. E vamos fazer isso agora para o nosso outro caso de uso, que ficou esquecido aqui, né? Que é o preview. Então o preview ele ainda está chamando aqui daquela maneira antiga, né? A criação do banco de dados. Inclusive esse arquivo aqui eu posso até apagar, né? A gente não usa mais ele. O vehicle database.ts, posso apagar ele. Aqui, beleza. E agora vamos fazer aquele mesmo esqueminha. Private, read only, vehicle, repository, é do tipo vehicle repository. Ele não está import, não reconheceu aqui automaticamente. Vehicle repository, beleza. Vamos copiar isso aqui, constructor, vou lá, this ponto é igual a vehicle repository, beleza. E agora esse caso de uso vai ficar lindo, né? A gente vai remover quase que o código inteiro dele. 2J, e agora const vehicle é igual a this.vehicle repository, ponto, load by license plate, passo a license plate, aqui em cima eu posso até tirar, e salvar, beleza? O nosso teste agora do veículo vai falhar, né? Porque a gente não está passando o preview. Não passamos aqui a dependência. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Como os casos de uso aqui são independentes, né? A gente pode, por enquanto, só reinstanciar aqui o vehicle repository memory.
Cara, ele não tá reconhecendo os import. É chato. Mais ponto barra source barra vehicle repository memory. E aí eu puxo ele aqui. Vehicle. Ah, eu que escrevi errado, né? Beleza. E aqui eu passo o vehicle repository, passo o vehicle repository, passo o vehicle repository. Vou pular uma linha aqui, salvar. Nosso teste que estava falhando agora deve passar. Se tudo tiver certo. Beleza. Mais um repositório aí, mais um caso de uso refatorado. Né? Esse caso de uso aqui tinha bem mais, agora tem só duas, tá até bem simples, né? E o nosso Execute Range, né, que foi a maior parte aí da nossa aula, está completamente independente de qualquer tecnologia, de qualquer lógica externa, só é responsável por fazer aquilo que eu comentei no início da aula, né, que é de orquestrar as nossas entidades, no caso aqui é o veículo, né, e chamar as regras de negócio dela que estão abstraídas e retornar o que a gente precisa, né, é só isso que a gente está fazendo nesse momento. Então a gente conseguiu chegar no nosso objetivo da aula, né, que era de aplicar esses princípios aí do Solid. É isso, né? Na próxima aula eu vou já tentar trazer uma implementação aí da API para a gente poder expor essa aplicação, né, botar ela para rodar, né? Porque por enquanto a gente está só testando pelo Jest. É completamente válido, né, testar a API dessa forma. Esses testes unitários são muito importantes para o desenvolvimento da aplicação. Mas é bom a gente ver também ela funcionando, né, num Insomnia ou num terminal, a gente vê ela rodando, poder clicar, digitar ali vários parâmetros diferentes para a gente ter essa sensação de que está funcionando, né, de que não é só um robô testando. Então é isso que eu vou trazer na próxima aula aí para a gente aplicar é, a implementação do servidor e da API, né, botar ela para rodar. Então, até a próxima aula. É isso aí, se puder deixar o like, né? O link do repositório também vai estar na descrição para quem quiser acompanhar. Lá tem a branch main, né? Que está um pouquinho mais avançada do que os vídeos, então se você quiser tirar spoiler aí do que vem para os outros vídeos, vai ter coisa lá. Mas tem a branch de YouTube também, né? Que é a branch que eu trabalho nos vídeos para gravar aqui para vocês. Então, é isso aí. Quem puder deixar o like, compartilhar, deixar a sugestão aí, né, do que você achou. Deixa eu botar aqui full screen, beleza. Então é isso aí, deixa a sugestão aí embaixo, deixa o comentário o que você achou, compartilha, me segue no GitHub, no LinkedIn, tem contato aí embaixo de tudo. E é isso aí, até a próxima. Valeu!